Salve galera, vamos falar do quinto par de nervo craniano, nervo trigêmeo, nervo do dentista. Muito bem, cara, esse nervo ele se origina aqui na ponte, na região em que ela está começando a se tornar o pedúnculo cerebelar médio. Mas isso aqui é assunto para neuroanatomia. O que é importante saber? Nervo trigêmeo ele vai ter duas modalidades funcionais bastante evidentes. Ele vai ser responsável pela inervação dos músculos do primeiro arco faríngeo, por isso ele é eferente visceral especial. E ele também vai dar sensibilidade somestésica à face e às cavidades associadas, como a cavidade nasal e a cavidade orbital e a cavidade oral, certo? Então ele é aferente somático geral. Para isso, ele vai se valer de alguns núcleos. O núcleo espinal do nervo trigêmeo, que é um núcleo somático, ele está relacionado com a sensibilidade de dor e temperatura da face. O núcleo principal do trigêmeo, relacionado com a vibração e o tato epicrítico. E o núcleo mesencefálico do trigêmeo vai estar relacionado com a propriocepção dos músculos da mastigação. Além disso, ele vai ter esse núcleo aqui, que é o núcleo motor do nervo trigêmeo, que vai passar pela divisão mandibular. A divisão mandibular é a única divisão mista desse nervo, as outras são todas sensitivas, para inervar os músculos da mastigação. Um núcleo eferente visceral especial. O que é importante salientar aqui agora? Tá vendo esse camarada aqui? Esse aqui é o gânglio do nervo trigêmeo. Esse gânglio do nervo trigêmeo vai ser o local em que estará situado o neurônio pseudo-unipolar da sensibilidade, aquele neurônio que vai dar sensibilidade somestésica. Vai estar passando por todas as divisões, mas eu vou representar apenas essa, e se projetando para esses núcleos sensitivos do tronco encefálico. Tudo bem? Além disso, nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver outros músculos derivados do primeiro arco faríngeo que estarão a cargo de serem inervados pelo trigêmeo. O músculo tensor do velo platino, tensor do tímpano, músculo que forma o assoalho da boca, o miloioide, e o ventre anterior do digástrico, o ventre posterior é inervado pelo facial. Além disso, os músculos da mastigação, que são aqueles conhecidos, o temporal, o masseter e o pterigoides medial e lateral. Nessa imagem, a gente consegue entender claramente esse território de inervação do trigêmeo. Quanto à língua, o trigêmeo ele é responsável pela inervação dos 2/3 anteriores, só que a sensibilidade somestésica, aqui eu não consigo enxergar, sentir o sabor dos alimentos, mas sim a sua textura, mas sim a sua temperatura, ok? Além disso, o nervo trigêmeo ele é responsável pela inervação da face, pela inervação da cavidade nasal e da cavidade oral. Aqui está representado os músculos da mastigação, que também serão alvos dessa inervação motora do trigêmeo. Ok, o nervo trigêmeo ele se originou lá na ponte, aquela região que precede o pedúnculo cerebelar médio, assunto de neuroanatomia. Formou aqui aquele gânglio de Gauss, o gânglio do trigêmeo, e emitiu então 3 divisões terminais. Essas 3 divisões do trigêmeo serão nominadas de V1 ou 5-1, V2 e V3. Cada uma vai passar da fossa média do crânio para uma região da face. V1 vai entrar na órbita por meio da fissura orbital superior. V2 vai adentrar na fossa ptérigo-palatina por meio do forame redondo. E V3 vai entrar na base do crânio, vai entrar na fossa infratemporal por meio do forame oval. O que acontece aqui para um critério da gente diferenciar? O forame oval e o forame redondo, eles são diferentes por quê? Porque a terceira divisão do nervo trigêmeo, ela é tanto sensitiva quanto motora. Ou seja, o forame ele tem que dar uma largada, ele tem que se tornar oval. Enquanto que a divisão maxilar, que passa pelo forame redondo, ela é só sensitiva. Daí o forame pode ser redondo, ele não precisa se alargar. Isso é um macete bem interessante, se você quiser decorar ou precisar de decorar, certo? Muito bem, vamos falar então agora sobre as terminações, os ramos colaterais e os ramos terminais desse nervo o trigêmeo, cada divisão. Primeiramente, sobre o nervo oftálmico. Nervo oftálmico, muito bem representado nessa imagem aqui do Nether, a gente vai ver o seguinte, que o trigêmeo originou o nervo oftálmico. Vou diminuir o tamanho da caneta para ficar fácil de enxergar. Então, logo, o nervo oftálmico, ele é formado, ele emite esse ramo meníngeo recorrente, que vai inervar a meninge, cefaleias, por aumento da pressão intracraniana, vai ser esse nervo que está transmitido ao encéfalo, lá para aquele núcleo espinal do trigêmeo, certo? Muito bem. Proveniente disso, a gente vai ter então uma divisão terminal do oftálmico. Esse aqui é um ramo recorrente, o meníngeo recorrente. Ele é um ramo colateral,
Agora eu vou ter uma divisão terminal. Primeiro nervo, que está oculto aqui por esses músculos do olho, o levantador da pálpebra e o reto superior, é o nervo nasociliar. Esse nervo nasociliar, ele vai emitir dois ramos recorrentes, dois ramos colaterais. Essa palavra recorrente ficou presa na minha mente, me perdoa, que é o nervo etimoidal anterior e o nervo etimoidal posterior, que vão inervar o septo nasal, sua parte mais superior, e o nervo infratrocular, certo? São os ramos terminais desse nasociliar, é o nervo infratrocular. O segundo ramo, originado do nervo oftálmico, vai ser esse nervo frontal. Esse nervo frontal ele se divide em três ramos finais. O nervo supratrocular, para fazer companhia com o infratrocular, e o nervo supraorbital, que se divide em tanto uma parte medial quanto uma parte lateral, certo? Por fim, a gente vê aqui o nervo lacrimal, que vai receber, numa aula do sétimo par de nervo craniano, a gente vai receber a modulação parasimpática proveniente do nervo do ramo recorrente. Deixa eu ver se tem até uma imagem aqui, ó. Tem. Ó, o nervo petroso maior, ele é o sétimo par de nervo craniano. Veja aquela aula sobre o sétimo par de nervo craniano. Fez sinapse no gânglio ptérico palatino, subiu por meio do nervo zigomático, ramo comunicante, nervo lacrimal. Esse nervo lacrimal, ele vai por meio do trigêmeo. Por meio do trigêmeo aqui, ó, por meio de V1. É a sensibilidade somestésica da glândula lacrimal. Para a glândula chorar, a gente precisa necessariamente desse nervo petroso maior, porque ele vai dar origem ao neurônio pré-ganglionar. No gânglio ptérico palatino, a gente vai ter o pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar, ele vai se valer da arquitetura do trigêmeo para chegar lá na glândula lacrimal. Essa é uma característica bastante interessante do nervo trigêmeo, de receber esses outros nervos, essas outras modalidades. Tudo bem? Aqui de nervo oftálmico, é bom a gente destacar aqui, ó, nervo supraorbital, o nervo supratrocular, o nervo infratrocular. Tudo bem? Agora, aqui, ó, se vocês quiserem tirar um print, esse resuminho que eu fiz. Agora, em relação... tá aqui, eu até destaquei o ramo comunicante, se comunicando com o nervo lacrimal, para trazer o aspecto parasimpático, que eu estava destacando sobre o gânglio ptérico palatino ali mais tarde, mais cedo, certo? Segunda divisão do nervo trigêmeo seria o nervo maxilar. Bom, esse nervo maxilar, ele está bem destacado nessa imagem. Ele vai emitir um ramo meníngeo também, para sensibilidade somestésica ali. E, como ramos terminais, ele vai emitir alguns ramos ptérigo-palatinos para fazer sinapse ou para receber fibras do gânglio ptérigo-palatino. Vai emitir um ramo, conhecido como ramo infraorbital, porque ele passa no assoalho da órbita para se abrir aqui no forame infraorbital e inervar toda essa região situada entre o músculo orbicular da boca e o da asa do nariz, o músculo levantador da asa do nariz. Toda a pele dessa região vai estar sendo sensibilizada por esse nervo infraorbital. Dele, eu vou ter alguns ramos colaterais, que seriam os nervos alveolares. Esses nervos alveolares, eles se subdividem em alveolares anteriores, médios e posteriores, inervando os dentes e a arcada dentária. Além disso, o nervo, a divisão V2 do mandibular, ele vai emitir esse ramo aqui, um ramo zigomático. Vai ter um ramo comunicante entre o zigomático e o lacrimal. E os dois ramos terminais do zigomático serão o zigomático temporal e o zigomático facial, muito bem destacados nesta imagem aqui, ó. Ramo zigomático temporal, inervando essa região, e o ramo zigomático facial, inervando essa região em azul aqui, que eu acabei de pintar. Tudo bem? Aqui do gânglio ptérico palatino, a gente vai ver descendendo alguns ramos. Cadê aquela imagem? Só um instante, pessoal. Aqui, ó. Aqui do gânglio ptérico palatino. Agora eu estou vendo uma imagem dentro da cavidade nasal. Esse aqui, ó, é a parte cartilaginosa do septo nasal, o etimoide e o vômer. Foi cortado e rebatido, tudo bem? Eu vou conseguir enxergar aquele gânglio ptérico palatino.
O ramo, os nervos palatinos maiores e menores, que vão inervar o teto da cavidade oral e também o assoalho da cavidade nasal. Vou ter aqui uns ramos nasais, para inervar aquelas conchas nasais, campo da oftalmo ou da otorrinolaringologia. E esse nervo aqui, que é o nervo lasopalatino. O nervo facial vai se valer da arquitetura desses nervos também para inervar as glândulas nasais, a secreção de muco aqui na cavidade nasal. Que é interessante notar, esse nervo palatino maior, aqui no forame incisivo, ele se comunica com esse nervo nasopalatino. Lembrando que aqui está cortado e rebatido, tudo bem? Isso aqui são as divisões finais desse nervo maxilar. Deixa eu ver se eu não esqueci alguma aqui. Nervo palatino, nasopalatino. Tudo bem, são todas essas. Partindo agora para os ramos terminais do nervo mandibular. Esse nervo aqui, aurículo temporal, da mesma forma que o nervo facial faz uso do nervo zigomático, do nervo lacrimal, para chegar às suas glândulas, porque ele é parasimpático, o glossofaríngeo também vai ter esse encargo. E vai usar esse nervo aqui, o nervo aurículo temporal, para inervar a glândula parótida. Isso aqui é muito importante, tem uma relevância muito grande para a gente, que é essa capacidade do nervo facial, do nervo trigêmeo, me perdoe, colaborar com fibras eferentes, somáticas ou outras fibras. Aqui, ó, colaboração de fibras aferentes e somáticas. Alguns nervos cranianos, por exemplo, o nono, que é o glossofaríngeo, e o sétimo, projetam suas fibras eferentes viscerais gerais ao longo de ramos e subramos do nervo trigêmeo. E o utilizam deste modo como uma estrutura guia. Eles vão utilizar a citoarquitetura, então, do nervo trigêmeo. Era isso que eu estava comentando com vocês. O nervo lacrimal, ele vai receber as fibras parasimpáticas do nervo facial. O nervo aurículo temporal, ele vai receber as fibras parasimpáticas do glossofaríngeo. O nervo lingual, ele vai conduzir tanto as fibras parasimpáticas do facial, como também ele vai conduzir fibras gustatórias provenientes do nervo facial, certo? Aqui, ó, nessa imagem, a gente consegue ver isso um pouquinho melhor. Nervo facial emitindo aquele nervo petroso maior, vindo aqui para o gânglio pitérico-palatino. Do gânglio pitérico-palatino eu me torno capaz de inervar tanto a glândula nasal, tanto as glândulas nasais quanto a glândula lacrimal. E nesta outra imagem, deixa eu encontrá-la, a gente pode enxergar claramente a formação daquele nervo aurículo temporal por meio do nervo glossofaríngeo. Esse nervo aqui, ó, contornando posteriormente a articulação temporomandibular, é o nervo aurículo temporal. E ele recebe fibras provenientes do nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo, ele fornece fibras para esse nervo. Numa aula de glossofaríngeo, a gente explica um pouquinho melhor como que ele fornece essas fibras. Muito bem, então vamos agora falar da divisão funcional final do terceiro ramo do trigêmeo. Cadê a imagem do néter? Do néter é melhor. Como eu comentei com vocês, a divisão V3 é aquela única divisão mista que tem fibras eferentes. Essas fibras eferentes vão se dividir em ramos massetéricos, em ramos temporais profundos para inervação do músculo temporal e ramos pterigóideos, que eu consigo enxergar claramente, me perdoa, claramente aquelas fibras temporais profundas e também fibras diretas aqui, ó, para inervação daquele músculo pterigóide medial e pterigóide lateral. Tinha uma outra imagem que dava para ver direitinho. Tá, aqui, ó. Essa imagem aqui vai me mostrar as fibras massetéricas inervando o músculo masseter, certo? Os ramos, então, terminais sensitivos do divisão mandibular do trigêmeo. Seria o nosso nervo lingual, bem pequeno nessa imagem aqui, mas ele é maior, de calibre maior, recebe aferência do gânglio da corda do tímpano para inervar tanto aquela glândula submandibular, sublingual e a língua, na sua gustação, mas aqui a cargo do trigêmeo é sensibilidade somestésica. Então, a sensibilidade somestésica por meio do nervo lingual. Além disso, eu vou ter um ramo que vai inervar a parede lateral da cavidade oral, que seria o ramo bucal.
Além disso, eu vou ter o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior vai inervar todos os dentes. E por fim, este nervo aqui, muito importante, que seria o nervo aurículo-temporal, que inerva tanto essa pele da região posterior da orelha, quanto a glândula parótida, aquele negócio de o nervo trigêmeo colaborar com outras estruturas para inervação. Aqui nessa imagem a gente consegue enxergar o nervo lacrimal, aquele supraorbital, supratroclear, infratroclear não foram representados nessa imagem, que eu consigo identificar o nervo, aquela divisão maxilar do nervo trigêmeo, que vai emitir aquele ramo infraorbital, para inervação aqui infraorbital, da onde a gente vai ver diversos ramos, que são os ramos alveolares superiores. Além disso, a gente vai enxergar aqui aqueles ramos zigomático temporal, zigomático facial, para inervação nessa região mais lateral. Como eu estava comentando com vocês nesta imagem aqui, ó, zigomático temporal e zigomático facial. Agora a gente está vendo eles dentro da cavidade orbital. E além disso, aqui no gânglio ptérigo-palatino, recebendo aqui, ó, nervo petroso maior do canal pterigóide, a gente vai ver ele inervando por meio daqueles nasopalatinos, nervos palatinos maiores, nervo nasopalatino, a cavidade nasal, certo? Espero que tenha ajudado. Obrigado.